Vamos antes dar uma olhada nesse movimento todo, né? Parece que o Arthur Lira, que começou a segunda-feira, é diferente do Arthur Lira que acaba essa semana. Por quê? Bom, aliados ali do Arthur Lira buscam fazer frente a esse bloco que eu acabei de citar aqui. É um bloco formado por 142 deputados que incluem partidos da base governista. É um teste de força aí para o presidente da Câmara, todo poderoso, foi eleito aí, reeleito, na verdade, há pouco tempo, com apoio de quase toda a casa. A reportagem é de Tainá Farfan. Aliados de Lira já começaram as negociações para um novo bloco. Tentam se juntar à União Brasil, à Federação PSDB Cidadania, Avante e até com PSB e PDT, siglas de esquerda. O grupo contaria com 164 deputados, mas as conversas ainda estão em estágio inicial. O PP de Arthur Lira tenta fazer frente ao maior grupo de deputados, criado nessa semana, e que pegou o presidente da Câmara de surpresa. O MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC se juntaram e formam agora um bloco único com 142 deputados. Supera, e muito, a bancada do PL, com 99 deputados. A divisão de forças pode colocar em xeque a forte influência de Arthur Lira, eleito para o segundo mandato com 464 votos, quando reuniu apoio quase total da casa. O novo bloco conseguiu colocar no mesmo grupo partidos que fazem parte da base de sustentação do governo ao lado de adversários na eleição. Com 6 ministros ao todo na esplanada, o MDB e o PSD se alinham agora com Republicanos, que se apresenta como independente, mas esteve junto do PP e do PL na coligação que tentou a reeleição de Bolsonaro. Na condição de maior bloco da casa, o grupo terá mais espaço nas comissões mistas, motivo de impasse entre Arthur Lira e o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. E a queda de braço ganhou mais um desdobramento na noite desta sexta-feira. Rodrigo Pacheco disse a Arthur Lira que o rito de tramitação das medidas provisórias é um imperativo constitucional. Com o ofício enviado ao presidente da Câmara, Pacheco reforça seu poder de decisão quanto ao retorno das comissões mistas. O Palácio do Planalto acompanha o embate com cautela. Lula precisa do apoio do deputado de Alagoas. É na Câmara que a nova regra fiscal vai começar a tramitar, com a relatoria do PP de Lira. Lá também já começou a ser discutida a reforma tributária, que não avança há décadas e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer ver aprovada ainda esse ano. Vamos lá para a nossa primeira roda de análise, começando com o nosso convidado. Cristiano, é possível dizer que o Arthur Lira está sob ataque, que é o começo do fim do imperador? Bom, ainda é cedo, né, Caio, para falar isso. A gente tem que esperar ainda algumas votações relevantes de interesse do governo que vão acontecer no Congresso. Agora é importante ter em mente o seguinte, a gente já falou algumas vezes que o Congresso Nacional ele tem uma tendência governista. Então você vê que essa divisão do Centrão, mesmo no bloco que o Arthur Lira está querendo se agrupar, ele inclui partidos da base do governo. Então o Centrão está se dividindo em 2 blocos, mas um tenta se aproximar de um bloco de partido que faz parte da base do governo e o outro também do próprio Arthur Lira, né? Isso porque o governo, no começo, Lula teve uma dificuldade de montar uma base, estava ainda... Mas agora que o governo começa a pegar tração, essa atratividade para você fazer parte do governo começa a aumentar. E isso vai repercutindo nessa divisão de forças aí que a gente vê no Congresso Nacional. Agora, ô Felipe, você acha que isso tem a ver com o fim do orçamento secreto, de alguma maneira? Impacta isso? E aí já tem uma sucessão, eu sei que está longe 2 anos, mas quando o Supremo tirou o orçamento secreto do Arthur Lira, ele ficou mais fraco? Ele perdeu força, mas assim, o orçamento secreto não acabou, né? Ainda tem ali uns métodos obscuros de liberação de emenda, ele tem controle de pauta, ele ainda tem muito poder. Eu concordo com o Cristiano, essa é a minha análise. É muito cedo para cravar que isso efetivamente é uma perda de poder para o Arthur Lira. Ele, inclusive, fez como se não fosse absolutamente nada, sempre defendia, inclusive, menor número de partidos, então isso é importante, mostra o fortalecimento diante da sociedade. Me parece assim, algo mais imediato para ter força ali nas comissões
mistas. Isso tem sido esse tema do embate entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Nós comentamos aqui, acompanhamos cada pedacinho dessa novela, dizendo, e eu falei até que vamos ver o quanto o Arthur Lira vai ceder. Por que eu falei Arthur Lira e não Rodrigo Pacheco? Porque a Constituição está do lado do Rodrigo Pacheco. Né? E o Arthur Lira chegou de uma maneira muito ousada, muito arbitrária nessa negociação. Inclusive, até os aliados estão dizendo ali de que ele forçou a mão e agora vai ter que ceder. Porque senão a questão pode ser judicializada e aí fica do lado do Pacheco. Embora ele tenha, como você colocou aqui, pontos em relação à celeridade. Mas eu ainda não vejo uma perda completa de poder. São 464 votos que ele teve de 503. Sim, quando eu coloco sim, claro que provocando um pouco, né? Mas claro. Movimentos como esse a gente não via. Quando o Arthur Lira era presidente da Câmara no governo Bolsonaro, reinava pleno. Agora, essa semana, você tem a questão do Pacheco, do Senado. E montagens de bloco como esses, eles são muito significativos. Eu me lembro, fevereiro de 2014, você deve se lembrar disso também, o pessoal também, o Eduardo Cunha reuniu no apartamento na Zanotti o que era a origem de um blocão e virou o maior bloco da casa. E ali era a gênese de algo, só que agora eu acho que é diferente. Agora tem um blocão governista sendo montado e se desgarrando do Arthur. O meu ponto é que é um sinal de alerta para ele, é um sinal de perigo, né? Mas é claro que os republicanos têm o Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é um dos cotados para ser candidato a presidente em 2026. Então, assim, não está muito claro. Ele ainda pode reverter essa situação, mas o sinal amarelo está ligado. Felipe, só reforçando que como o background dessa história aí, por trás disso, tá já a disputa também pela eleição da presidência da Câmara no próximo. Então a gente tem esse grupo, o Marcos Pereira, por exemplo, que saiu desse bloco, ele é um dos cotados para eventualmente concorrer na próxima eleição da presidência da Câmara. E o Arthur Lira tem o Elmar Nascimento, que é um aliado de primeira hora do União Brasil, que ele pretende também colocar na presidência, apoiar na presidência da Câmara dos Deputados. Né? Raquel. Caio, eu acho muito cedo para falar em perda de influência do Lira, dada a votação expressiva que ele tem, a quantidade de vezes que o governo bate na porta dele para pedir aval para qualquer medida. Agora sim, ele está enfrentando as primeiras resistências que a gente não via há muito tempo, né? Hoje conversava com um senador que me disse, não, esse negócio das medidas provisórias acabou, é constitucional, a gente não vai arredar pé e fim. Há muito tempo a gente não via o Pacheco respaldado por todos os líderes do Senado, tudo bem, ele está com a Constituição ao lado dele, mas bancar dessa forma, né, tão forte, não ceder de jeito nenhum. Esses blocos que você traz chama atenção ali, né? O PSD de Gilberto Kassab, aí você tem o MDB que está cada vez mais perto do governo, seja pelos senadores ali do Nordeste que sempre estiveram, seja por Baleia Rossi, Simone Tebet. O ponto fora da curva seria o Republicanos. Pode estar explicado por isso que o Cristiano está falando, pelo desejo do Marcos Pereira de ser presidente da Câmara, porque ali seria um pouco estranho, porque ele nunca teve muito dentro desse espectro mais aliado ao governo Lula, mas enfim, é centrão, né? Eles se movimentam de várias formas. O líder desse bloco, ele é o Fábio Macedo, que ele é muito próximo ao Flávio Dino. Né? Daí você tem as lideranças dos partidos que integram esse bloco, o Isnaldo, aliado do Renan Calheiros. Daí o líder do bloco, o Fábio Macedo, do Maranhão, aliado do Flávio Dino. Então são todos ali com DNA muito governista e se desgarrando. Daniel, de alguma maneira essas instabilidades ou ali essas trepidações no Congresso podem afetar a tramitação das medidas econômicas, principalmente, que são as prioritárias neste primeiro ano? Acho uma boa pergunta. Vocês só me deixaram numa situação difícil, porque eu sou o quarto aqui a comentar, e aí vocês todos estão dizendo que é cedo ainda para fazer uma avaliação. Era o que eu responderia de primeira, mas depois de 3 dizendo isso, eu tenho que ser mais criativo. Mas realmente assim, me chamou muito a atenção, já ontem, passou praticamente batido, mas o Arthur Lira, quando questionado sobre o arcabouço fiscal, ele se compromete, como tem se comprometido
com o novo marco fiscal, e aliás a gente falou sobre isso ontem, anteontem, que é uma aprovação robusta com quórum constitucional, acima do que é necessário por maioria simples com o projeto de lei complementar, mas ele embute ali no finalzinho da avaliação dele uma sutileza e diz o seguinte: o X da questão são os projetos que vêm depois para dar sustentação ao arcabouço fiscal, que é o que a gente vai tratar depois ainda no programa, projetos medidas que você mesmo, Caio, apurou por aqui e que vão mexer com lobbies muito importantes, porque ao se falar de jabutis tributários, você tem uma movimentação no Congresso e uma defesa de interesses muito potente ali, de setores organizados. E aí, claro que um Arthur Lira mais ameaçado, seja pelo governo, seja por outros partidos, pode dar mais trabalho. Então, é um movimento acompanhado, sim, com atenção pelo Palácio do Planalto, mas ainda com uma avaliação de que é cedo. É cedo para mexer com a configuração de forças do Congresso. Onde eu diria que a gente deveria acompanhar com especial atenção é o peso desses blocos na formação das comissões mistas de medidas provisórias, porque os blocos organizados conseguem ganhar espaço nessas comissões e ajudam a dar uma diretriz, um caminho para a direita, para a esquerda, em cada uma dessas MPs que são importantes para o governo. Só falar um pouquinho da relação do Lira com o governo. É interessante, né? Porque nas pautas econômicas, a gente percebe que o ministro Fernando Haddad conta muito com ele. Né? Ele tem dito reforma tributária e arcabouço fiscal é Brasil, o resto é política. É o discurso do Lira para o Haddad. Agora, eu acho difícil, assim, o Planalto sempre diz que está observando, etc. Mas para o Palácio do Planalto, um certo enfraquecimento do Arthur Lira com a formação desse bloco mais governista, né? O PSD está muito ligado ao governo, o MDB está muito ligado ao governo. É bom para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto se movimentou para acabar com o orçamento secreto, né? O Lula fez toda uma gestão junto aos ministros do Supremo, porque Arthur Lira, não dá para dizer que ele é aliado do governo, né? Ele vestia a camisa de Jair Bolsonaro na campanha. Então, para o Planalto, é um presidente da Câmara muito dúbio ali. Pode ser, Raquel, mas tem um ponto aí que é o seguinte: se der ruim nessa discussão toda, nesse impasse, que não evoluiu muito essa semana, vamos convir, né, em torno das medidas provisórias, o governo vai ter que começar a reencaminhar os textos ou encaminhar os novos textos também por meio de projeto de lei com tramitação em urgência constitucional. O que significa isso? Os projetos chegam e depois de algum tempo eles passam a travar a pauta do Congresso. E aí você depende muito mais do presidente da Câmara e da boa vontade do presidente da Câmara de pautar e de destravar essas votações. Acho que é nesse sentido que um presidente da Câmara que se sente acuado, ameaçado, pode não ser bom para o Palácio do Planalto. Concordo com você, só acho que a relação entre os dois, Lira e Palácio do Planalto, é um morde-a-sopra. Eu tenho duas teses aqui que eu já joguei aqui ao longo das semanas, né, Raquel? Uma é de que eu tenho uma impressão que o Arthur ele quer sair mais como Rodrigo Maia do que como Eduardo Cunha desses 4 anos, ou seja, ele quer sair muito mais como um cara que referendou medidas e grandes mudanças econômicas, arcabouço fiscal e reforma tributária, no caso deste ano, do que como alguém que saiu como Eduardo Cunha, que saiu praticamente despejado. E a outra tese é que conforme o tempo passa, o Arthur depende mais do Palácio, do Lula, do que o Lula do Arthur. Porque esse tem um termo, né? Acaba o mandato do Arthur Lira, depois ele tem 2 anos e ele tem um projeto político de se reeleger, claro. A informação que eu tenho é senador. E para se reeleger senador no ano que vem, ou ele faz um acordo com o Renan Calheiros, lá em Alagoas. O que parece se ele quase se desgarra, impossível. Se ele se desgarrar... sim, é que já foi tentado. Como né, Lula e Bolsonaro passado, fazerem né? um acordo. Não, assim, o eleitorado de Alagoas é lulista.
se o Arthur vai para uma reeleição em 26, já não mais como presidente da Câmara, como deputado da planície, sem o apoio ali de Palácio do Planalto, de verbas, de tudo mais, fica uma situação difícil. E eu queria te ouvir sobre isso. Mas é difícil também, Caio, que um presidente da Câmara saia desse... Primeiro o seguinte, se o Arthur Lira efetivamente consegue entregar uma reforma tributária, por exemplo, isso vai dar um grande upside vai ser um grande deixar a presidência da Câmara entregando uma reforma tributária, especialmente se ela for robusta. Isso, o Arthur Lira, eu acho que ele vai aumentar muito o cacife político dele. E, para além disso, vale lembrar também que todo ano as presidências de comissões da Câmara dos Deputados se renovam. Então, eventualmente, ele pode pegar algumas comissões relevantes também, como é o caso da CCJ, por exemplo. E mesmo ele deixando a presidência, ele pode eventualmente assumir uma postura de líder, né, na Câmara dos Deputados. E se ele consegue fazer o sucessor, eventualmente na eleição da Câmara, o Arthur Lira continua dando as cartas e continua bastante poderoso. Então, apostar sim que o Arthur Lira, depois de deixar a presidência da Câmara, ele vai entrar no ostracismo, que ele vai perder muito poder político, não necessariamente. Assim como, Cristiano, o Davi Alcolumbre, quando saiu da presidência do Senado, não perdeu completamente a força ou o protagonismo no Senado ao se tornar presidente da CCJ, que você estava dizendo aqui agora. Agora, tem um ponto aí que eu percebo que os presidentes, isso vale para o Executivo e para o Legislativo, os presidentes de segundo mandato começam já um dedinho enfraquecidos em relação ao primeiro, porque na semana seguinte à eleição do Arthur Lira, já se falava ali, entre as lideranças da Câmara, quem vão ser os candidatos a sucedê-lo, e aí despontam, né? Marcos Pereira do Republicanos, o Isnaldo Bulhões do MDB, o Elmar Nascimento possivelmente do União e alguns outros. Fala-se de 5 ou 6 ali que estão na luta, procurando espaço. Então, essa talvez seja uma maldição dos segundos mandatos, né? Você não consegue ter tanto o controle absoluto da agenda. Claro que você é um ator muito importante sempre, mas você perde um pouco o controle porque está todo mundo querendo o seu lugar e você não tem mais esse peso da reeleição. O incumbente sempre tem uma vantagem, né? Ele está justamente lutando pelo protagonismo. Em toda essa disputa com o Rodrigo Pacheco, a luta dele é pelo protagonismo. Ele quer esse legado de ser o responsável por ter aprovado a reforma tributária, por ter cuidado do arcabouço fiscal, por ter aprovado as medidas provisórias. Se vai na Câmara, ele consegue indicar o relator da medida provisória, a Câmara pode dar uma palavra final, empurrar para deixar o Senado só como aquele que chancela. Então, o Lira está cuidando do futuro. Agora, a formação desse bloco realmente é um alerta para ele. Ele quer fazer esse sucessor, o Elmar Nascimento, que é quem indicou ali a chefia, o comando da Codevasf, onde teve um monte de escândalo. É um cara que jogava orçamento secreto também para a cidadezinha, de familiar, tudo aquilo que eu critiquei muitas vezes desse mau uso, né? O Elmar Nascimento faz. E é por isso que ele é da turma do Lira. Então, assim, eu vejo a formação desse bloco buscando um poder dentro dessas comissões, porque todo mundo quer ser o pai de medidas positivas e colocando no começo aí um risco para o Lira fazer o sucessor dele na Câmara dos Deputados. Mas ele tem muita margem de manobra para ganhar protagonismo, para ter liderança, para conseguir se cacifar para uma reeleição e até para conseguir apoio de parlamentares independentes dentro desses partidos do bloco. E tem um dado interessante que quando eu olho o Congresso hoje, eu vejo o Senado governistão, e a Câmara independente. E isso varia muito, né, em relação aos presidentes, em relação a cada um. E o Arthur Lira, ele tenta liderar essa independência, mas cada vez mais piscando. Eu vejo ele muito piscando para o Palácio do Planalto, né? Acho que quando o Lula foi eleito, o Lula que tentou ali junto com o PT e conseguiu até fazer um acordão. Mas agora eu vejo o contrário, né? O Senado está muito mais amarrado com o governo, não é, Cristiano? Quando você olha o perfil do presidente de cada casa, Caio, acaba ditando, de certa forma, também o comportamento um pouco da casa, né? Então, o Pacheco, o partido dele tem ministérios, são 3 ministérios fortes no governo. É próximo ali também
do senador do União Brasil, me fugiu o nome dele aqui. O Davi Alcolumbre, que tem ministérios no governo. Então, a casa acaba refletindo um pouco esse pensamento do presidente. O presidente, não, na medida em que ele não puxa a corda, tensionando a relação com o Palácio do Planalto, isso tende, obviamente, a refletir na casa. O Arthur, ele tem essa posição mais de independência, então a postura dele também é de um relacionamento mais tensionado com o Palácio do Planalto. Isso acaba também refletindo na casa. E vale lembrar também que o Congresso Nacional, ele é reflexo de uma popularidade também bastante forte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é por isso, nessa composição também da Câmara dos Deputados, que você vê uma casa mais independente. A Câmara foi renovada em 100%, né? Muito puxada pelo Jair Bolsonaro. O Senado foi uma renovação de 1/3. E não teve todo esse controle também dominado pela popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas, a despeito disso, tem alguns senadores com nome bastante forte, senadores polêmicos. Hamilton Mourão. Exato, enfim. a gente vai ter que entender ainda como é que eles vão se organizar, né? Eu não acho o Senado integralmente governista, eu acho que tem ali... mas se você olha, relevantes. Quando a gente olha, por exemplo, os partidos que apoiaram Lula elegeram quantos deputados? 122. Formalmente, no papel, a base dele aumentou para quanto? Para 280. Então, ainda com esse blocão, né? Com os partidos que... Se você olhar para o Senado, a base do Lula elegeu 12 senadores. Com o convite de outros partidos para compor a base, isso subiu para 50. Então, em termos, pelo menos no papel, o apoio do governo é muito maior no Senado do que na Câmara, né? O que está no papel. Se efetivamente isso vai ser testado durante uma votação relevante, aí a gente vai ver a realidade. Mas veja, Cristiano, ainda dá tempo, Caio, antes do break, não? Vamos lá. Veja que, apesar de tudo isso, não discordo não do que você está dizendo, Cristiano, eu só acho que o Senado já deu algumas indicações muito preliminares de estar se organizando de forma mais consistente, mais estruturada do que a Câmara. Eu chamo a atenção para o trabalho que Rogério Marinho, senador de primeira viagem, líder da oposição no Senado, está organizando. Ele está transformando ali a liderança, o gabinete da liderança, em um bunker da oposição, com o ex-deputado, ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, do PSDB, liderando esse processo, e está ali com um grupo de 18 técnicos divididos em 6 áreas temáticas para fiscalizar o governo, para fazer relatórios mensais, para encurralar o governo e pegar tecnicamente inconsistências para dar um caráter mais técnico. Eu acho que isso qualifica a oposição ao governo, né? Você apresentar resultados em vez de ficar ali no rame-rame da política e só fazendo uma aliança. É claro que essas votações são muito expressivas, mas a oposição qualificada, como a que está sendo costurada no Senado, tem um papel muito importante. Né, Daniel, também, né? Que os senadores menor número, tem mais estrutura, os gabinetes, e são políticos mais experimentados, mais tarimbados, ex-governadores, Nogueira ali na liderança da minoria. Na Câmara, né, chega uma turma ali novata até, né? Ex-prefeitos, vereadores, por aí vai.